estamos aqui, a gente não tá esperando nada, e aí de repente vem esse disco aqui, né? Estão percebendo aí alguma coisa? Opa, não é esse disco. Ah, Os caras nem copiaram. ai, ai. Os caras nem copiaram a capa do Black Sabbath, não, né? Pode copiar? Pode, só não Maravilha. faz igual. Pô, esse negócio aqui parece que eu já vi essa capa em algum lugar, velho. E aí vem aqui o Necropolítica. Comprei essa edição aqui com o Slipcase. Bonitão. Eu acho. Mano, esse fundo vermelho dele dá um destacão nesse desenho que é do caralho, né, velho? Nossa, demais, cara. Aí Você aqui, olha, aqui é a pá. contracapa do Slipcase e a contracapa da caixinha de acrílico mesmo, né? Necropolítica, cara. Vou citar aqui para começar um conhecido nosso aí, que é o Regis Tadeu. E ele falou que esse disco aqui. E, tio, o Regis Tadeu ele fala tanta coisa que muitas vezes a gente não concorda com ele, né? Mas ele falou que esse disco aqui ele tem cara de ser, daqui a um tempo, considerado um dos clássicos do Rato de Porão. E, cara, se tem um disco que saiu no Brasil que traduz exatamente o momento político que a gente estava vivendo nos últimos anos, é esse disco aqui, cara. Eu E, concordo. Parece que eles pegaram assim, ó, vamos pegar esses 4 anos de desgoverno total e espremer no disco perfeitamente, mas assim, perfeitamente, cara. Esse disco, meu, eu toda vez que eu ouvi esse disco, me lembrava os últimos 4 anos, assim, e só que era um sentimento assim, como se mais pessoas tivessem sentido a mesma indignação que eu senti e expondo isso de uma forma brutal. E, cara, é isso que eu tava precisando. cara, é um disco pra lavar a alma, assim mesmo. E ele já começa deixando claro o que vai acontecer aqui, porque ele começa com uma música chamada Alerta Antifascista. Uhum. E não tem como, na boa, eu pelo menos não consigo, velho. Não tem como ouvir essa música e na hora do refrão você não tá cantando junto, né? Alerta! Alerta antifa! Alerta! Antifascista! Cara, e o encarte é bonitão, ó. Caramba. Super Tô bem louco. feito. E tem aqui a tradução das músicas para o inglês, né? Porque é óbvio que eles querem vender aqui no mercado internacional. E tem algumas coisinhas que eles falam nas músicas, por exemplo, quando ele fala aqui no Passa Pano para Elite, que ele fala o agro é pop, o agro é top, o agro é tech, ele está explicando por que ele está falando isso, explicando a situação do Brasil, né? Uhum. Fala aqui sobre a questão das fake news, tudo. Tem olha essa imagem aqui do Brasil, velho. Hum. Cara, é muito brabo. Esse disco é muito brabo, cara. E depois tem aqui, né, aglomeração, né, falando da Cara, pandemia. eu amo essa música, velho. Porque, assim, uma coisa que eu acho foda das letras do Ratos é que eles sabem trabalhar muito com a questão da ironia, tá ligado? Muito. Então, o refrão, cara, é perfeito. Jesus te protege na aglomeração. E aí vem Jesus te aquele protege na protege. aglomeração. Sem vaca! Muito bom o seu doido falando isso, cara. Não, é excelente, cara, é Genial, excelente. cara. Passa pano pra Elite, genial. Necropolítica, Uhum. que, Nossa, pra quem não sabe o que significa esse termo, pesquisa um pouco. Pesquisa um Uhum. pouco, porque é um termo muito moderno em sociologia, inclusive, né? E uhum. basicamente é a ideia aí de um governo escolhendo quem vai morrer, né? Nossa, Pô, velho. depois vem aqui o Guilhotinado em Cristo. Ó, E o Vira-Lata, cara, apesar dele colocar aqui a questão do gado muge paga pau,
O Vira-Lata é uma música que pode se aplicar ao brasileiro em vários momentos da nossa história. Claro. Né? Uhum. Ele começa com vergonha de ser brasileiro, cara. Depois vem GDO. Eu ia perguntar pra você, porque assim, eu não entendi o que significa a sigla. Gabinete Aí do eu Ódio. fui. Caralho, é por isso que eu não achei essa porra. Porque assim, eu falei, cara, o que significa? Aí eu fui pesquisar o que significa GDO. Não apareceu o Gabinete do Ódio, mas apareceu assim, ó, um link assim, ó, como é que fala? Vocabulário do governo Bolsonaro. Aí eu falei, mas por que tá aqui? Eu fiquei procurando, não apareceu, mas eu relacionei que era uma coisa muito ruim envolvendo um governo péssimo. Então é isso. É. Obrigado por me elucidar, porque eu tava com essa dúvida faz 3 dias. Ainda bem que durou 3 dias só, né? Uhum. Bom, depois vem uma música chamada Bosta na Água, que eu não sei se vocês pegaram aí referência aqui que tá fazendo, né? Uhum. Depois mais uma relacionada à pandemia aqui, que é o Entubado. E depois a Essa melhor coisa forte, desse né? disco, que é Neonazi Gratiluz. Muito bom, velho. Cara. Velho, o meu único arrependimento em relação ao Ratos é não ter ouvido esse álbum antes, assim que lançou. É o Ah, único. Esse álbum é maravilhoso, cara. É maravilhoso. É o eu ouvi assim, famoso, sabe? é o famoso, qual que é a sua preferida? Todas. Esse disco entra naquela de não tem música ruim. Não tem música Sim. ruim. Velho, É, nossa, é é perfeito. E, absolutamente cara, o sensacional, cara. disco. O disco é curtinho, tipo, ele tem meia hora, 31 minutos, se eu não me engano. Sim. É. E eu tava numa pegada, tipo, de ouvir tanto Metallica na semana passada, que esse disco, cara, ele me confortou, assim, porque, pô, é meia hora num disco perfeito, que você não tem o que pôr, não o que tirar. As músicas têm uma ótima duração. E, assim, ele funciona muito bem também se você for ouvir ele repetidamente. Porque Neonazi Gratiluz acaba do nada. Cara, isso aí, eu fiquei muito pensando se foi proposital, se os caras erraram na mixagem do disco. Primeiro eu pensei que estava errado no streaming. Só que eu comprei o CD e fui pôr pra ouvir, fiquei prestando atenção ali, né? Não, acaba do nada mesmo, assim, pum, acabou. E a música Alerta de Fascista, ela começa com um barulho de máquina de Não, é hospital, respirador, barulho de respirador. respirador. Uhum. Então, assim, acaba a música, e aí quando ele recomeça o disco, começa aquele... Tu. Parece que, assim, é um renascimento, digamos assim. Tipo, alguém morreu e alguém tá renascendo de uma forma muito louca, cara. Eu gostei pra caralho de ouvir esse disco repetidamente. Aí você Velho, ouve é esse disco maravilhoso. 2 vezes e não dá o tempo do Seven to Seasons do Metallica. É exatamente isso. E Mano, sem contar que, assim, o João Gordo, ele tava inspiradaço, assim mesmo, pra pegar tudo que tava acontecendo no Brasil e falar sobre, porque a GDO, cara, quando ele começa a zoar o Carluxo, cara, eu me contento, cara, eu começo a dar risada, porque eu gosto tanto daquilo, e termina com aquele cagueta no final, eu falo, caralho, cara, puta merda, é isso que eu tava precisando.